Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao versículo 15. O perdão que o Senhor Jesus nos oferece é um perdão eterno. E nós também devemos perdoar aqueles os quais nos têm ofendido. Queridos radioouvintes, amigos, esta mensagem de perdão foi uma parte fundamental do evangelho que Jesus anunciava nas suas caminhadas pela colina da Palestina. Naquela época, quase que 2000 anos, ele ensinou seus seguidores a estenderem perdão às pessoas que os ofendiam. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele avisou contra limites na vossa misericórdia, porque tem pessoas que têm essa questão de colocar limites. Ele dizia que devemos sempre nos manter dispostos a perdoar, mesmo quando a mesma pessoa nos ofende muitas vezes. Essa é a grande realidade dentro do Evangelho de Cristo, perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque o motivo por trás desta vontade de perdoar é a grandeza da graça de Deus que nos perdoa dos nossos pecados contra o Senhor. Mateus 18, 21 a 35, está escrito sobre essa grande misericórdia de Deus em nos perdoar, que é para ser estendida também aos nossos irmãos. Isso quando nós somos ofendidos, temos que estar preparados para levar a eles também o perdão, conforme o Senhor nos ensina. Então Jesus ele demonstrou esta atitude quando perdoou os pecados de pessoas que viviam durante sua jornada. Ele perdoou um paralítico em Cafarnaum, conforme Mateus 9, versículo 2. Ele também agiu dessa forma na casa de um fariseu chamado Simão. Jesus perdoou os pecados de uma mulher, conforme Lucas capítulo 7, 48. Jesus, sendo Deus, como ele é maravilhoso, aleluia, mostrou seu poder divino de perdoar pecados, mesmo contra as objeções das pessoas que negavam sua divindade, conforme Mateus 2 e 10, porque muitos naquela época negavam. No entanto, todos os pecados são ofensas contra Deus. Ele é o único que pode perdoar essas ofensas. Então, meus irmãos e amigos, não há demonstração maior da vontade de Jesus de perdoar do que as suas palavras e atitudes na cruz do Calvário. Lucas descreve do local da crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Os soldados levaram Jesus depois deste ter severamente açoitado e pregaram suas mãos e seus pés a uma cruz de madeira, que foi levantada diante da população. Sabemos como a menor perfuração da pele dói. Imaginemos a agonia de ser pregado numa cruz. Oh Deus, aleluia! Os soldados já acostumados ao trabalho de executar criminosos, evidentemente nem sentiam compaixão, pois lançaram sorte para repartir os bens de Jesus enquanto ele sofria. Mateus 27, 35 a 36 está escrito. Então, queridos irmãos, amigos, aqui está uma palavra que nos chama a atenção para perdoar aqueles que têm nos ofendido. Décadas depois, Pedro descreveu a reação de Jesus, quando ele diz: portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirdes aos seus passos.
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças. Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, levou os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24. Então o relato de Lucas também descreve um fato importante. Jesus não somente agiu contra as pessoas que tiraram sua vida, ele agiu a favor delas. Aí é onde está o comentário. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. No contexto imediato, essas palavras se aplicam aos soldados que crucificaram o Senhor. Outros trechos sobre o sofrimento de Cristo nos mostram que esta graça foi estendida aos outros responsáveis por sua morte. Apesar dos judeus e seus líderes terem insistido na morte de Jesus, Pedro disse depois: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, os comentários de Pedro nos ajudam com outros importantes fatos. O perdão oferecido por Jesus não foi automático nem incondicional, pois Pedro chama os culpados o arrependimento para receberem seu perdão. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, conforme Atos 3:39. Da mesma forma, entendemos, meus irmãos, que Jesus morreu por causa de nossos pecados e que ele ofereceu o mesmo perdão a nós, aleluia, lá na cruz, quando ele se entregou. O apóstolo Paulo disse: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele escrevendo aos nossos irmãos de Coríntios, ele dizendo que, da mesma forma, tudo o que eu recebi, o conhecimento do Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia! Então, as palavras de Jesus se tornaram as palavras de inúmeros outros ao longo da história, que amaram Jesus mais do que a própria vida. A primeira morte registrada entre os seguidores de Jesus foi de Estevão, cujas últimas palavras foram: Senhor, não lhes imputes este pecado. Lá em Atos 7:60, quando estavam apedrejando ele, ele pediu a Deus, também ao Senhor da glória, que perdoasse os pecados daqueles que estavam fazendo aquele crime contra a sua pessoa, tirando a sua própria vida. Diz: Senhor, não lhe impute este pecado. Então, com o perfeito exemplo de Jesus para nos guiar, vamos aprender a perdoar os outros, tanto durante a vida como na hora da morte. E aqui está esta palavra, um apelo aos nossos radiovintes, aos nossos amigos, que nós devemos perdoar, porque Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas também. Então, irmão, perdoe, vamos nos perdoar, vamos procurar amar aqueles que nos rejeitam, procurar ajudar, pedir ao Senhor para que perdoe-nos e que faça com que a bênção do céu alcance a eles e a nós, e possamos viver uma vida quieta, sossegada, feliz na presença do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nesse momento, meu Deus, meu Senhor, nós estamos a orar, pedir ao Senhor que tenha compaixão de todos nós e venha derramar sobre nós bênçãos de transformação em nossos corações, para que possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Te peço e agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente.